de Jurandir e Yane, passar o dia juntos diante do Senhor em comunhão. Então, se você deseja ter esse momento junto com a família, no grupo dos casais tem ali o grupo que você pode colocar o seu nome. Cada um leva um pratinho comunitário, né, para a gente estar juntos, fazendo ali, queimando uma carninha, tá junto, apenas para a gente estar tendo esse momento juntos como família. Você pode levar seu filho, né, nas reuniões que a gente não leva, mas pode levar seus filhos, para que Deus possa estar abençoando a gente nesses momentos. Então venha estar conosco, faça sua inscrição aí no grupo de casais. Se você não está no grupo de casais, procura aí então no grupo da igreja o telefone de Yane e Jurandir e fala com eles no privado, dizendo que está querendo ir e o que vai levar. Vai ser muito bom, vai ser um momento abençoador no próximo sábado, lá em Juazeiro. Quem já foi sabe que o lugar é agradável, parece que tem umas novidades lá para a gente estar desfrutando. Amém? Amados, pastor Paulo, eu conheci, acho que foi ano 2000, não foi antes, né? Foi ano 2001, eu fui convidado para ministrar num congresso aqui da Igreja Batista Missionária, e o tema foi um tema desafiador, né? Eu nunca esqueci, os jovens e a pós-modernidade, foi um tema, para aquele tempo, foi um tema bem interessante. E eu fui de camiseta, e todo mundo de paletó, não, de gravata social, o pessoal, no congresso de jovens, né, você vai, mas estava ali o pessoal engravatado e tal, e eu confesso que eu fiquei meio constrangido, até que o pastor Paulo chegou também de camiseta, né? Aí eu disse para ele: você acabou de me dar um alívio aqui, né? Mas foi um momento muito abençoador naquele tempo. E ainda as estradas de Serra Talhada não eram tão boas, né? Meu carro quebrou no meio do caminho, eu me lembro que teve um problema no carro, mas a partir dali fizemos uma amizade que dura até hoje. Para mim, então, é um prazer e uma alegria ter o pastor Paulo conosco, né? Estou ensinando lá no seminário avançado lá da missionária, tem sido também uma bênção, e minha oração é que Deus possa usá-lo como instrumento nas suas mãos para nos abençoar aqui. Eu vou pedir a gentileza para a gente ficar de pé. Eu queria que você colocasse as mãos sobre ele, para a gente orar por ele. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Paulo, pelo privilégio que temos de tê-lo aqui conosco, ministrando aos nossos corações. Que o Senhor possa usá-lo conforme a tua vontade, e que a tua palavra seja ministrada por meio dele. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, a graça e a paz. Amém. Muito bom estar aqui, eu posso dizer de volta, porque eu acho que quando era ali do lado, eu acho que eu ministrei ali umas 2 vezes, se eu não estiver enganado. Uma, na época, foi até uma surpresa para um pastor que estava assumindo, eu não lembro se era Everaldo, um pastor que estava assumindo, e ele não me conhecia, eu estava de férias, e aí Cidinha, esposa de Silberto, me convidou para vir a paisano, né, no meio do povo, sem nada de pastor, e foi uma surpresa aqui na época, não sei se era o aniversário, sei que era alguém que estava chegando, e a gente teve essa oportunidade de ministrar. E outra vez, eu acho que umas 2 vezes, essa deve ser a 3ª ou a 4ª vez que nós estamos aqui com vocês. E o pastor me falou, eu tentei fugir, né, como ele não ia mais viajar, mas aí ele disse: não, eu não vou mais viajar, mas o convite permanece, né? E aí ele falou que a igreja está, como todas, eu acredito, evangélicas, nesse período trabalham um pouco do tema família. A Batista Missionária mesmo está desde ontem num evento voltado para a família, desde as 4 da tarde de ontem, tivemos até a noite, e hoje de manhã e à noite também, sobre esse tema voltado para a família, que acho que é algo que a gente precisa, como igreja, estar sempre reafirmando e trazendo os princípios e os valores da palavra para a igreja do Senhor. E nessa noite eu não vou destoar
da sequência que a igreja está trabalhando, e nós vamos trabalhar também esse tema. E eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler, na verdade, dois textos em Mateus, capítulo 15. No capítulo 15 nós vamos ler 4 versículos, e no capítulo 19 nós vamos ler mais 5 versículos. Mateus capítulo 15, eu estou usando a versão ARA, a revista e atualizada, talvez, não sei se todos utilizam aqui, e eu quero ler com vocês Mateus 15, do versículo 3 até o versículo de número 6. O contexto aqui é um diálogo entre Jesus e os religiosos, que estavam reclamando porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Esse é o primeiro contexto que a gente vai ler. Então, no versículo 3 do capítulo 15 de Mateus, diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus capítulo 19. Aqui deu para perceber que Jesus tratou do relacionamento pais e filhos. Em Mateus 19, novamente uma conversa com religiosos, e a pergunta foi direcionada na área de casamento, na área de relacionamento conjugal. Mateus 19, versículo 3 até o 8, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, para compartilhar com o teu povo, para repartir com o teu rebanho aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Mais uma vez pedimos a direção, orientação do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa continuar falando e ministrando ao coração do teu povo nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, dentro do tema família, eu quero tratar com os irmãos sobre os princípios de Deus para a família versus o espírito de uma época.
Porém, como eu estou num contexto bem religioso, eu quero explicar essa palavra espírito, né? Porque às vezes, devido à nossa formação religiosa, a gente pensa em espírito humano, alguns pensam no espírito do morto, outros pensam em espírito maligno, mas eu vou usar o tempo todo na mensagem essa palavra espírito. Mas quando eu falar aqui a palavra espírito de uma época, eu não estou falando nem do espírito humano, nem de espírito maligno. Eu vou estar falando sobre um pensamento, sobre uma ideologia ou uma filosofia que permeia uma época, que influencia completamente o pensamento e, obviamente, consequentemente, a maneira de viver de uma sociedade. Então a palavra espírito aqui está ligada a pensamento, está ligada a filosofia de vida ou uma ideologia que permeia a nossa sociedade. Essa é a ideia, primeira coisa que eu gostaria de pontuar. A segunda é que eu quero começar reafirmando o que nós chamamos de pressupostos, aquilo que todos nós evangélicos, conservadores, acreditamos acerca de família, acerca de casamento, acerca de relacionamento pais e filhos. O primeiro pressuposto que eu quero estabelecer antes de entrar diretamente no texto é que nós ainda acreditamos, e eu espero que a gente continue acreditando até o final, mas nós ainda acreditamos que família é projeto de Deus, ou seja, que Deus projetou, criou e estabeleceu a família. Pastor, por que o senhor está falando o óbvio? Porque nós estamos em um período em que o óbvio está precisando ser reafirmado. Então o primeiro pressuposto estabelecido aqui é que Deus projetou, Deus criou e Deus estabeleceu a família. Esse é um pressuposto cristão. Segundo pressuposto que eu quero estabelecer aqui é de que, já que Ele criou, já que Ele estabeleceu a família, então, melhor do que ninguém, repito, melhor do que ninguém, Ele sabe o que deve ser feito para o funcionamento harmonioso da família. Por que eu estou enfatizando melhor do que ninguém? Porque às vezes tem seres humanos cometendo a loucura de querer dar conselhos a Deus, ou achar que Deus se equivocou numa determinada orientação. Mas não, o Deus que estabeleceu a família, melhor do que ninguém, Ele sabe como essa família pode funcionar de maneira harmoniosa. A terceira questão que eu quero deixar claro é que, para que essa família pudesse funcionar de maneira harmoniosa, o que é que o Deus fez? Ele estabeleceu princípios, Ele estabeleceu valores, Ele deu mandamentos, Ele definiu papéis para cada membro da família. Estou deixando isso bem claro, e vocês vão entender por quê até o final. O outro pressuposto é que, quando esses princípios que Ele estabeleceu, quando esses princípios e valores são desconsiderados, quando eles são quebrados, quando eles são distorcidos, deturpados, o que é que se instala na família? Se instala a desarmonia e se instala a desestruturação familiar. Quando os princípios são quebrados, distorcidos ou desconsiderados. Por outro lado, quando os princípios que Ele estabeleceu são levados em consideração e eles são aplicados no relacionamento conjugal e no relacionamento pais e filhos, o que se instala na família? A harmonia, o bom funcionamento da família.
Eu costumo dizer, lá na igreja a gente faz um acompanhamento 2 meses antes do casamento de qualquer jovem, qualquer casal que vai se casar. 2 meses antes a gente conversa 1 vez por semana sobre casamento. E eu costumo dizer para eles algo mais ou menos assim: olha pessoal, todas as vezes que um casamento estiver em crise, pode ter certeza, algum princípio de Deus está sendo quebrado. Todas as vezes que o relacionamento pais e filhos estiver em crise, pode ter certeza, algum valor familiar que Deus estabeleceu ou está sendo esquecido ou está sendo quebrado. Por quê, gente? Porque o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele não erra. E se Ele criou, projetou e estabeleceu a família, colocou princípios e valores, é porque Ele sabe qual é a melhor maneira da família funcionar. Esses são pressupostos inegociáveis. No entanto, irmãos, em cada época, em cada período da história, esses princípios de Deus, eles sofrem ataques diferentes e diversos. Em cada período da história, esses princípios e valores, já que eles são atacados, eles precisam ser reafirmados. Por exemplo, a gente leu aqui 2 textos, que inclusive eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Quem fechou, abra de novo. Ou quem deixou de acessar, acesse novamente, que tem um pessoal que não abre mais, acessa, né? Pode ser também, não tem problema. Pode acessar. Mas veja, os 2 textos que nós lemos, Mateus 15 e 19, nós nos deparamos, irmãos, com ameaças, nós nos deparamos com quebras e nos deparamos com banalizações dos princípios que Deus estabeleceu para a relação pais e filhos e para a relação marido e mulher. Por isso que, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre, eu vou dividir essa reflexão em 2 grandes blocos. O primeiro que eu quero destacar com vocês é o espírito de uma época e a banalização do relacionamento familiar. O espírito de uma época e a banalização do relacionamento familiar. Primeiro vamos olhar para Mateus 19, que foi o segundo texto que nós lemos. E eu quero primeiro falar sobre a banalização do relacionamento conjugal. Olhe para o versículo 3, por favor. O versículo 3, os religiosos chegaram para Jesus e eles fizeram uma pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: é lícito, o que é que diz aí? É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Qual é a expressão logo em seguida? Por qualquer motivo. Irmãos, essa pergunta feita a Jesus era uma pergunta que refletia uma banalização do relacionamento conjugal que estava sendo praticada na sociedade judaica. Eu não vou pedir para você ler por causa do tempo, mas em casa você olha. Deuteronômio 24, versículo 1, vai falar de uma orientação, de uma lei de Moisés, que fala com relação ao homem, que se ele encontrou, aí a expressão é, alguma coisa indecente na esposa, ele deveria lavrar uma carta de divórcio e dar essa carta e dispensar. Ela poderia casar de novo, porém se ela se separasse do outro não podia voltar para ele. A grande questão era a coisa indecente. O que era a coisa indecente? Que o homem, se ele encontrasse na mulher, ele poderia dar uma carta de divórcio. Os judeus se dividiram em 2 escolas. Uma escola rabínica, de um rabino por nome Shammai. E a escola de Shammai dizia que a coisa indecente era a infidelidade conjugal, era a traição.
Mas tinha um outro rabino. E o outro rabino, o nome dele era Hillel. A escola do rabino Hillel dizia o seguinte, que a coisa indecente era algo muito mais abrangente. Como assim, pastor? É que na visão do rabino Hillel, qualquer motivo banal daria ao homem o direito de lavrar uma carta de divórcio e dispensar a esposa. Por exemplo, para o rabino Hillel, se o cara se casou, as moças fiquem ligadas, se o cara se casou e no primeiro mês de casamento ele descobriu que ela não era uma boa cozinheira, o rabino Hillel dizia, é motivo suficiente para lavrar uma carta de divórcio e dispensar a mulher. O rabino Hillel chegava ao ponto de dizer, se a pobre coitada, envolvida com muitos afazeres, deixou queimar a comida e o marido não gostou, ele poderia lavrar uma carta de divórcio e dispensar a esposa. Imagine quantas aqui nos já deixaram queimar o arroz. Na escola do rabino Hillel, seu marido já poderia dispensá-la. O rabino Hillel, ele ensinava que qualquer motivo banal era motivo suficiente para desfazer a aliança do casamento. Por exemplo, o rabino Hillel, além desses absurdos, ensinava que se um homem, por exemplo, perdesse a atração física pela sua esposa, e todos nós sabemos que depois do casamento ocorrem transformações no corpo, tanto do homem como da mulher. Eu tinha 58, estou com 95. Eu tinha um cabelo extraordinário, não tem mais nenhum. Só em 26 anos de casado, né? Ou seja, as mudanças vão acontecer no homem e vão acontecer na mulher. Então, se o cara perdesse a atração física pela esposa, ele poderia também lavrar uma carta de divórcio e dispensar a esposa, porque ele perdeu toda a atração por ela. Voltem para a pergunta. Em Mateus 19:3, qual foi a pergunta? Senhor, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer... Eles estavam querendo saber de Jesus o quê? Quem está certo? É o rabino Shammai, que diz que é só em caso de infidelidade? Ou é o rabino Hillel, que a gente gosta mais dele inclusive? Pode ser assim, por qualquer motivo? Irmãos, esse era o pensamento que permeava parte da sociedade judaica da época. Mas o mundo da época não era só judaico. O mundo da época era greco-romano. Ou seja, linguisticamente e culturalmente era influenciado pelo pensamento grego e pela língua grega, e era dominado politicamente pelos romanos. Era um mundo greco-romano. O Novo Testamento todo foi escrito dentro desse contexto, dessa época, onde os romanos dominavam o mundo politicamente e os gregos dominavam o mundo linguística e culturalmente. Qual era o pensamento deles, irmãos? Segundo os historiadores pesquisados, na Grécia da época de Jesus, a fidelidade conjugal era algo absolutamente inexistente na cultura grega. Quando você ia para a cultura romana, a vida familiar e a fidelidade conjugal estava em total ruína, em total decadência. Vocês já devem ter ouvido falar de um filósofo, de um escritor romano, intelectual romano chamado Sêneca. Sêneca, falando sobre casamento na cultura romana, Sêneca escreveu: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Isso era o que marcava, era o que caracterizava a sociedade romana da época. Então dá para se perceber, irmãos, que o espírito de uma época
vai exatamente na direção contrária daquilo que é valor e daquilo que é princípio familiar estabelecido pelo Criador. E na relação pais e filhos, vai lá para Mateus 15. Em Mateus 15 está uma confusão, porque o pessoal, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e os judeus estão reclamando de Jesus, porque eles estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus vai dar uma resposta, e Jesus traz à mente deles que eles estavam valorizando mais a tradição dos rabinos judeus do que mesmo o mandamento. Porque o mandamento dizia: honra teu pai e a tua mãe. Só que os rabinos criaram uma lei, que Marcos, se você for ler esse mesmo texto em Marcos 7, Marcos vai usar lá a expressão corbã. O que é corbã? Corbã foi uma maneira que os rabinos criaram, porque eram avarentos e criaram para favorecer filhos avarentos. Qual era a ideia de corbã? Era mais ou menos assim: você tinha um certo patrimônio, uma certa condição financeira. Isso no primeiro século. Os rabinos diziam o seguinte: olha, você pode estar livre da sua obrigação de financiar seus pais na velhice, se você dedicar tudo o que você tem como oferta ao Senhor. Todo filho avarento gostou desse negócio. Por quê? Porque o mandamento de honrar pai e mãe incluía cuidar e sustentar os pais na velhice, quando eles precisavam de ajuda. Mas aí o filho avarento encontrou essa brecha. Qual era a brecha? A lei de corbã. O pai: meu filho, situação aqui está complicada, papai não está podendo trabalhar tanto quanto antes. Situação: pai, infelizmente eu vou ter que deixar o senhor morrer de fome, porque eu tenho um patrimônio, mas o patrimônio não é meu, eu consagrei ao Senhor. Mas qual era a ideia da lei de corbã? Enquanto você estava vivo, você usufruía o seu patrimônio. Quando você morria, o patrimônio era para a manutenção do templo, dos sacerdotes, do pessoal religioso. Então Jesus está dizendo: peraí, vocês estão invalidando um mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Esse é o espírito que permeava. Aí quando você vai para a cultura greco-romana, o que era que acontecia, irmãos? Na cultura greco-romana, existia uma lei romana chamada pater potestas. Imagina essa lei nos dias de hoje, hein? O pater potestas era o poder ou a autoridade do pai. Essa lei romana dava aos pais autoridade, melhor, ao pai, autoridade absoluta sobre um filho. Qual era a ideia romana? A ideia romana era o seguinte: que um pai tinha poder absoluto sobre o seu filho. Então o pai poderia, por exemplo, casar o seu filho. Ah, mas eu não quero. Não interessa, eu vou casar você. Ele poderia, por exemplo, divorciar o seu filho. Não, mas eu amo minha esposa. Problema seu, eu estou querendo divorciar você, acabou. Ele tinha poder absoluto. O pai tinha um poder tão absoluto que ele poderia, se quisesse, escravizar o filho. Ele poderia vender o filho. E ele poderia, se assim o quisesse, rejeitar o filho, prender o filho e até matar o filho. Esse era o pater potestas. Era o poder absoluto do pai sobre o filho. Esse é o espírito de uma época. E aí você está pensando: graças a Deus, pastor, que nós estamos no século 21, não tem escola de Hillel, não tem a lei de Corbã, e não tem o pater potestas, esse negócio dos romanos, não tem. Nós somos muito melhores e superiores, porque nós respeitamos os princípios e valores que Deus estabeleceu para a família. Irmãos, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que em todas as épocas, em todos os períodos da história, o espírito de uma época se choca com valores e princípios da família. Por isso que a gente pode trazer esse negócio para os dias atuais e pensarmos juntos qual é o espírito de nossa época.
qual é a filosofia, o pensamento, quais são as ideologias, a maneira de pensar que nós temos hoje, que permeia a nossa sociedade. Eu vou citar alguns desses aqui. Por exemplo, a família tem sido fortemente atacada pela perigosa filosofia do pensamento pós-moderno. Irmãos, nós sabemos que a principal característica do pós-modernismo é o pluralismo. Então, cada um tem sua crença, seu Deus, e o seu é seu, o meu é meu. É o pluralismo religioso, é o pluralismo cultural, há uma série de pluralismo. E o pluralismo gerou um filho. Qual foi o filho que o pluralismo gerou? O pluralismo gerou um filho chamado relativismo. E pasmem, o relativismo já entrou na igreja, pastor, já há um bom tempo. O relativismo simplesmente diz que não há verdade absoluta. O relativismo diz que a verdade é um ponto de vista, ela é relativa, é uma questão de ponto de vista. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o espírita tem a verdade dele, o católico tem a verdade dele, o hindu e o budista têm a verdade dele, cada um tem a sua verdade, porque verdade é uma questão de ponto de vista. Parece uma coisa bonita. Nossa, que coisa extraordinária, o respeito entre as pessoas. Hoje nós vivemos o relativismo. Aí o relativismo da verdade gerou outro filho. Como assim, pastor? O relativismo da verdade gerou um filho chamado relativismo dos valores e relativismo ético. Eu me assustei. Eu fui chamado para dar uma palestra, não vou dizer o nome da escola, já faz alguns anos. Eu acho que Vavilson ainda estava nessa escola nesse tempo, mas meu filho, que eles estudaram juntos. Mas eu fui chamado para dar uma palestra para duas turmas que estavam, uma se formando e outra quase se formando, numa determinada escola. E eu tratei um pouco sobre esse tema. E aí, eu já sabia que eu ia ter que lidar com isso, porque esse é o espírito de uma época. Então eu trabalhei sobre o relativismo da verdade e trabalhei sobre o relativismo moral. E eu estava dizendo para eles que nenhuma sociedade subsiste, nenhuma sociedade se mantém de pé com o relativismo moral. Então eu projetei, num data show lá, eu projetei na sala algumas questões. E aí eu fiz algumas perguntas para eles. E as perguntas projetadas eram mais ou menos assim. Existe o certo e o errado? O que vocês acham que esses alunos me responderam? Depende. Como assim depende? Eles disseram, porque o que é certo para você pode não ser certo para mim. E o que é errado para você pode não ser o quê? Errado para mim. Isso se chama relativismo moral. Aí eu disse, gostei desse negócio. Eu sabia que eu ia enfrentar isso. Então eu projetei a próxima pergunta. Abuso sexual infantil, certo ou errado? Joguei a pergunta. O que é que vocês acham que eles me responderam? É claro que é errado. E eu disse, para quem? Não, porque está errado. Eu disse, quem disse que está errado? Porque para o pedófilo pode estar o quê? Certo. Não, mas isso aí... Digo, não, vocês estão me dizendo que não existe certo nem errado. Gente, nenhuma sociedade sobrevive com isso. Aí eu coloquei lá, assassinato de pessoas inocentes, certo ou errado? O que é que eles me responderam? Está errado. Eu digo, mas quem disse que está errado? Eu fiz questão de colocar perguntas absurdas para levá-los a uma conclusão de que nenhuma sociedade permanece de pé ou subsiste com o relativismo moral. Irmãos, o relativismo moral permeia a sociedade onde nós estamos vivendo hoje.
Simplesmente, essa ideologia pós-moderna levou à falência dos valores morais e dos valores éticos da sociedade. Irmãos, o relativismo moral, por exemplo, banalizou a relação sexual antes do casamento. Coitado do jovem cristão que diz que namora, mas que está esperando o casamento para se relacionar. Coitado, vão cair em cima dele matando. Porque na visão da sociedade, isso é bobagem, que isso aí é coisa retrógrada, isso é coisa do passado, isso é de uma mente fechada. Então o relativismo moral levou a isso. E pasmem, pais que trazem para dentro de casa para dormir com a sua filha ou com o seu filho, o namorado ou a namorada em casa. Quando você questiona, não, pastor, é porque é melhor fazer aqui mesmo dentro de casa, as nossas vistas, a gente aqui sabendo o que está acontecendo, do que eles fazerem por aí da maneira errada. A banalização daquilo que Deus criou de maneira extraordinária para o bem da raça humana e para o bem do ser humano é simplesmente banalizado. Nós vivemos uma sociedade da banalização, exatamente não só do sexo antes do casamento, porque as pessoas agora não pensam mais em sexo no âmbito da vida conjugal. E isso, irmãos, levou ao aumento da infidelidade conjugal em nossos dias e a mais traições por parte de homens e mulheres hoje do que antes. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Pastor gosta desses negócios. E aqui eu queria começar com uma pesquisa feita em um país de base cristã protestante. Alguém lembra desse país? Que o começo foi cristão protestante? Não foi o nosso, com certeza. Estados Unidos da América. A base ali foi cristã protestante, ali começou. E aí uma pesquisa que eu verifiquei diz assim, que nos Estados Unidos, que é um país de tradição evangélica, 26% a 70% das mulheres casadas e 33% a 75% dos homens casados já se envolveram em casos extraconjugais. Aí você parte para o divórcio. Pesquisa, nos Estados Unidos da América, 50% dos casamentos terminam em divórcio. E 70% dos novos casamentos acabam num período de 10 anos. Em outras palavras, há mais gente se divorciando do segundo casamento do que do primeiro. Num país de base cristã. E o que é que está acontecendo? Tudo isso é resultado, irmãos, de uma banalização daquilo que foi estabelecido pelo Criador lá no princípio. Aí eu vim para o Brasil, estatística do Registro Civil do IBGE, 2015. Aí a informação que eu obtive lá, em 2014, isso aqui são dados oficiais. Aqui não está incluindo aqueles casos que acontecem e o governo não tem conhecimento. Dados oficiais. Em 2014, ocorreram no Brasil 341.181 divórcios. Em 2015, 328.960 divórcios oficiais. Irmãos, casamentos no Brasil, é o que a pesquisa mostra, duram em média 15 anos. E a idade média dos homens que se divorciam, 40 anos, e as mulheres, 43. Então percebam o que está acontecendo na nossa sociedade. Mas aí eu quero prosseguir, não somente essa banalização, mas você vai ter um outro mal que atingiu e que permeia a nossa sociedade, que é a felicidade pessoal foi e tem sido colocada acima dos valores morais. Por exemplo, o tema ou o lema mais aceito e divulgado
hoje é: o importante, vocês completam, é ser feliz. Esse é o lema que permeia a nossa sociedade. Ou seja, esse é um lema egoísta, porque o importante é a minha felicidade pessoal. Muita gente entra no casamento para ser feliz e se esquece que ele não entrou para ser feliz, ele entrou para fazer feliz. Porque se o homem entra no casamento para fazer feliz, ele vai tomar a iniciativa de fazer a esposa feliz. E a esposa que entrou para fazer o marido feliz, ela vai tomar a iniciativa de fazer o marido feliz. Mas as pessoas entram para ser feliz. Porque o lema é basicamente esse na maioria dos casos. As pessoas hoje, irmãos, buscam a felicidade a qualquer custo. Para a nossa sociedade não interessa se o que está sendo feito é certo ou errado. Na verdade, nem existe certo ou errado para a nossa sociedade. Não importa se o relacionamento é entre duas pessoas do mesmo sexo, o lema é o mesmo, o importante é ser feliz. E não importa se o relacionamento é com pessoas fora do casamento, eles dizem que o importante é ser feliz. Exemplo prático. Está lá, todo casamento vive suas crises, não tem conversa, não tem papo, porque são dois filhos de Adão comendo sal juntos, e onde tem dois filhos de Adão tem problema, tá certo? Então já vou deixar isso claro. Eu estou casado há 26 anos, não é porque, nossa, que coisa extraordinária, nunca teve problema. 26 anos comendo sal com uma filha de Eva, é complicado. E se você perguntar para ela, 26 anos comendo sal com o filho de Adão, pense num negócio mais complicado ainda. Mas meus irmãos, as pessoas hoje, elas querem, o que elas querem é ser feliz. Por quê? Porque o indivíduo tornou-se o centro, o indivíduo tornou-se a medida de tudo. Humanismo. Você chega hoje na loja de Silberto, quem manda é o cliente. Já prestaram atenção? É assim que os comerciantes dizem, aqui quem manda é o cliente. Vai eu dar umas ordens lá para ver se ele deixa, né? Claro que ele não deixa, mas quem manda é o cliente, está dizendo aqui, diga o que você quer. Você chega lá, tem outros locais, você chega para ser atendido. Se eu quer uma aguinha, você quer um cafezinho, para nós aqui, quer um pedacinho de rapadura, para acompanhar com a água. Quer dizer, é uma recepção excelente, e eu quero dizer que vocês devem continuar fazendo isso, viu? Mas isso já é resultado onde o homem, ele se tornou o centro, e o homem se tornou a medida de todas as coisas. Então o importante é ser feliz. Aí você está vivendo uma crise, uma luta na sua relação conjugal, e aí você começa a conversar com um pessoal que também está vivendo uma crise. E normalmente quando surge uma crise, Satanás coloca um prato bom, né, para você achar que está legal. E aí você começa a olhar para o outro lado, puxa, mas ali a grama está mais verde. E olhando nessa perspectiva, está mais cheinha ali a grama, está mais apetitosa e tal. E aí você começa a conversar, e aí a pessoa diz, olha, fulaninha, busque a sua felicidade. Não está feliz com o seu marido não? Larga essa desgraça, vai ser feliz com o outro. Porque as pessoas têm colocado a felicidade pessoal como o grande alvo, o grande foco da vida. E esse é o espírito que permeia a nossa sociedade. Mas eu queria, irmãos, que nós entendêssemos nessa noite que infelizmente aquele negócio que está lá, até que o que a gente fala no casamento, até que a morte os separe, acabou. Hoje casamento tem um prazo de validade menor. Qual é? Casamento dura enquanto dura a felicidade. Não estou mais feliz, que a gente acha, puxa, felicidade é um negócio bom aqui dentro, né? Acabou. Mas eu queria que nós entendêssemos uma coisa nessa noite. Não ache estranho o que eu vou dizer antes de eu concluir. Mas eu queria que nós entendêssemos, irmãos, que Deus não nos criou para ser felizes.
Calma, pastor, você está falando uma heresia. Eu vou repetir. Deus não nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para a sua glória. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é que a nossa felicidade, ela precisa estar inseparavelmente ligada à promoção da glória de Deus. Então, quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, em qualquer área da família, a pergunta não deve ser: isso me fará feliz? Essa não é a pergunta. A pergunta para nós cristãos deve ser: isso que eu quero fazer vai promover a glória de Deus? Porque pode ter certeza, meu irmão, se for promover a glória de Deus, vai promover a tua felicidade. Por quê? Porque a nossa felicidade como cristãos está atrelada inseparavelmente à glória de Deus. Esse é o espírito de nossa época. Nós vivemos num mundo pós-moderno que, por exemplo, desvaloriza a instituição do casamento e sente repulsa por compromisso. Aí aqui a galera, jovens e adolescentes, vão lembrar. O que é que predomina? Qual é o princípio que predomina entre essa turma hoje? Ficar. E o que é ficar? Ficar é simplesmente relacionamento casual e temporário. E a gente sabe que tem jovens e adolescentes que vão para determinadas festas ou baladas por aí, e o desafio é quem consegue ficar com mais naquela noite. Esse é o espírito que permeia a nossa sociedade, e isso influencia diretamente no casamento. Entre jovens e adolescentes predomina a convivência sem compromisso. Hoje se rejeita a ideia de casamento e enxergam com naturalidade o morar juntos. Irmãos, é incrível esse negócio. Eu estava conversando com alguém, não é cristão, já viveu em igreja, não é cristão, certa vez. E aí a pessoa começou a colocar culpa, bicho, num papel. Porque quando a gente vai para o cartório, no Brasil, né, que a gente se casa, emitem para nós o quê? Um papel. Como é o nome dele? Certidão de casamento. E a pessoa reclamando: não, mas não precisa disso de papel, porque o papel, ele simplesmente não faz ninguém feliz, não é garantia de que o casamento é uma bênção. E eu olhei para a pessoa e disse: tá, tu tá certo mesmo, viu? Mas eu vou lhe dizer um negócio: o papel também não me atrapalha não. Eu estou casado, tenho uma certidão de casamento, está lá dentro de uma pasta, há 26 anos, bicho, nunca me atrapalhou. Por que tu não quer? Sabe, irmãos, por quê? Por uma razão simples, é que hoje predomina a ideia seguinte: qualquer coisa, cada um vai para o seu canto, seu lugarzinho. Qualquer coisa, se não rolar mais uma química, né? Tem esse negócio também, né? Se não rolar mais uma química entre o casal, e aí o amor acaba. Não sei como é isso, mas é mais ou menos assim. Aí o amor acaba e cada um segue sua vida. Esse é o espírito que permeia a nossa sociedade. Permeia em nossa sociedade, irmãos, a deturpação e a quebra do princípio de autoridade ou rejeição de autoridade. Ainda ontem eu falei isso. Gente, como os nossos jovens e adolescentes, pré-adolescentes, crianças, não sabem mais o que é princípio de autoridade. Tem aqui algum professor de sala de aula que ainda dá aula hoje em dia? Tem algum professor aqui? Tem alguns. Eles sabem mais do que qualquer um de nós o que é isso. Por não ter princípio de autoridade em casa, não tem princípio de autoridade na escola. Professores desrespeitados, que não podem dizer muita coisa, tem até serem fisicamente agredidos. E eu vou contar um segredo para vocês. Pena que está filmando, mas é um segredo. Depois corta essa parte.
Quando eu estudava, Cida foi minha aluna lá no seminário. Se eu chegasse em casa com um bilhetinho da professora, com uma reclamação, meu amigo, o cacete comia. Hoje, se o filho chegar em casa com um bilhetinho, coitado do professor, já era você, porque os pais vão partir para cima de você com unhas e dentes, e eles vão fazer o que puderem para mostrar que o problema é você, porque o filho dele ou o filho dela é maravilhoso. Filhos que não sabem o que é princípio de autoridade em casa, eles não saberão o que é princípio de autoridade na escola, e eles não saberão o que é princípio de autoridade na sociedade. Mas hoje o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, famílias acéfalas. Pastor, o que são famílias acéfalas? Famílias sem cérebro. Em que sentido? Famílias sem comando, família sem um referencial de autoridade, família onde cada um faz o que quer, chega a hora que quer, sai a hora que quer, vive como quer, não presta conta a ninguém. Famílias acéfalas, e eles chamam isso de novos tempos. Filhos de famílias acéfalas, onde não existe um comando, são depressivos. Filhos de famílias acéfalas, onde não existe um referencial de autoridade, estão se suicidando e estão morrendo dentro dos seus quartos, porque não há autoridade mais na família. Famílias acéfalas. Esse é o espírito que permeia a nossa sociedade. E aí nós vamos ter um outro tipo de família, que eu chamo de família bicéfala. Família acéfala não tem um comando. Família bicéfala tem 2 comandos. O pai diz, não vai. A mãe diz, deixa tu ser besta. Vá, meu filho. O pai chega, cadê fulano? A mãe, tá de castigo ali no quarto. Besteira, abre o quarto, sai. Que quem manda sou eu. Famílias bicéfalas criam filhos confusos. Um amigo de Vavios, que estudou com ele, e eu fico muito feliz quando eu vejo ele aqui, porque meu filho sempre foi músico na igreja e tinha um amigo músico que não era cristão na escola, mas eles se davam muito bem. É interessante. Mas esse colega de Vavios, que é meu filho, um dia chegou em casa. Você sabe que pai é bobo, né? Pai acha graça, ri de alguma coisa assim, só para agradar o filho, mas não teve graça nenhuma. E ele chega em casa da escola, ele sempre chegava com uma piadinha nova. E aí a gente senta para o almoço, e ele diz, pai, vou contar uma piada aqui. Aí conte. Ele disse, um homem, que lá em casa a gente sempre teve cachorro por causa deles, né? Um homem tinha um cachorro, certo? E o nome do cachorro era Pra Dentro. Como? Pra Dentro era o nome do cachorro. Certo? Aí, pai, o cachorro entrou na porta da cozinha, entrou em casa. Aí o dono gritou, pra dentro, pra fora. O cachorro não sabia se era para sair ou para ficar, ficou confuso e morreu ali mesmo. Aí eu tive que rir, porque assim, filho, né, a gente ama, e eu ri mas sinceramente, só que depois eu pensei, essa é a realidade, infelizmente, de muitas famílias. Filhos de famílias bicéfalas, escutam todos os dias, para dentro, para fora, e eles não sabem o que fazer. Famílias bicéfalas. Mas esse é o espírito da nossa sociedade. E a questão é, nós vamos pegar o fluxo dessa correnteza, ou nós vamos pegar o fluxo contrário? Por isso que, eu já vou caminhar para o final, deixar algumas coisas que eu falo outro dia para vocês. Mas,
eu queria pensar com vocês, como nosso último momento de reflexão aqui, a segunda parte. Eu disse que a primeira parte, essa segunda ela é bem curtinha, não se assustem. Eu disse que nós trabalharíamos sobre princípios de Deus para a família versus o espírito de uma época. E eu disse que eu ia trabalhar com vocês primeiro sobre a banalização da relação familiar por causa do espírito de uma época. E eu citei alguns exemplos. Eu poderia, gente, citar muito mais aqui do nosso tempo. Mas eu quero partir para o segundo momento para a gente falar sobre o enfrentamento do espírito de uma época e da banalização da relação familiar, o enfrentamento. E a pergunta que eu preciso fazer nessa noite é: como foi que Jesus e como foi que os apóstolos enfrentaram o espírito de sua época? Mateus 19, por favor. Em Mateus 19, no versículo 3, teve a pergunta, não foi a pergunta, lembram? É lícito repudiar por qualquer motivo? Resposta de Jesus. Eu não vou ler a resposta toda, mas só o começo e o final. Versículo 4, qual foi a resposta? Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante. A pergunta era para ser sim ou não. A resposta. Qual foi a pergunta? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus poderia dizer o quê? Sim. Ou poderia dizer? Não. Mas como foi que ele respondeu? Verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então o que é que Jesus vai fazer aqui? Eu não vou ler a resposta toda. Ele pega a pergunta e ele leva a mente dos seus questionadores para o princípio. Não tendes lido. Quando você vê isso aqui, pessoal que é crente, que lê a Bíblia, vai lembrar, onde é que está escrito isso aqui que Jesus falou? Gênesis 2. Então Jesus remete a mente dos seus questionadores para o princípio e como o Criador estabeleceu. Como é que Jesus finaliza a conversa no verso 8? Melhor, a resposta no verso 8. Eles questionaram, mas como assim? Moisés mandou dar carta e tal. Jesus finalizou dizendo no verso 8: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, o que é que diz? Não foi assim desde o... Então o que é que Jesus fez? Levou a mente de volta dos seus questionadores para o princípio. Como foi que o Criador estabeleceu? Qual foi o projeto original? Quais eram os valores e os princípios originais estabelecidos pelo Criador com relação ao casamento? Ele não disse sim e nem disse não. Ele simplesmente mostrou que ele estava interessado que os homens entendessem, não os motivos que justificariam desfazer um casamento, mas que os homens entendessem quais foram os princípios originais do Criador para o casamento. Esse é um remédio, essa é uma ajuda para quem está em crise e que olha para o divórcio como a única saída. Olha, pensa no que foi que o Criador estabeleceu desde o princípio. E aí, quando você vai para Mateus 15, aquela questão toda do Corban que eu expliquei. Ah, pai, não posso te ajudar porque eu consagrei ao Senhor. Como é que Jesus enfrentou esse negócio? Mateus 15, a partir do verso de número 3, Jesus vai dizer: olha, mas vocês estão invalidando o mandamento por causa da tradição. O que é que o mandamento diz? Honra teu pai e tua mãe. Então, irmãos, de forma bem objetiva, como foi que Jesus enfrentou esse negócio? Reafirmando os princípios originais do Criador para o casamento e para o relacionamento pais e filhos. Ele reafirmou os princípios. Como foi que os apóstolos enfrentaram
o pater potestas dos romanos. Como foi que os apóstolos enfrentaram a banalização da relação conjugal entre os gregos e romanos, onde não havia mais fidelidade? Irmãos, tem uma galera aí que simplesmente faz uma acusação injusta ao apóstolo Paulo, chamando-o de machista. Paulo peitou a sociedade da época quando ele escreveu. Como, pastor? Mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não caiam nesse papo de que a Bíblia é machista. Na sociedade grega romana da época, sabe o que acontecia? Os homens tinham todos os direitos. E as mulheres? Todos os deveres. Na sociedade romana da época, o pai tinha poder absoluto. Aí Paulo escreve e diz: em Cristo não tem isso. Cristo, relacionamento conjugal, é via de mão dupla. Marido, esposas, sejam submissas. Mas maridos, se consertem. Se fosse sertanejo, crie vergonha. E lembre que o seu papel é amar como Cristo amou a igreja. E como dizia o pastor Gessiel Bezerra, se tiver que botar o peito para a bala pegar, é no seu. Você que é o homem, bota o peito para a bala pegar em você e não nela. Porque Cristo foi e sacrificou-se a si mesmo por ela, pela sua igreja. Então, o modelo não é o modelo romano, não é o modelo grego. O modelo é o modelo da relação entre Cristo e a sua igreja. Foi assim que eles enfrentaram. E aí, meus irmãos, eu queria concluir essa reflexão dizendo para vocês que nós também precisamos enfrentar o espírito de nossa época. Como, pastor? Reafirmando os valores e os princípios da palavra de Deus, nadando contra a correnteza, indo de encontro e não ao encontro, mas indo de encontro ao espírito de nossa época. O espírito de nossa época, irmãos, não estão mais querendo se dobrar aos princípios de Deus. O espírito de nossa época tem gente no meio que assume púlpitos, que está propondo uma atualização da Bíblia. Vocês já ouviram falar desse negócio, né? Não vou explicar. E tem gente no meio artístico dizendo: nós precisamos reescrever a Bíblia. Olha, por que o pessoal quer atualizar e reescrever a Bíblia? Alguém tem ideia por que eles querem? Não? Simples. Eles querem atualizar e reescrever porque existem alguns textos bíblicos que confrontam e que incomodam o pecado de muitas pessoas. E como eles não querem se dobrar e não querem reconhecer que determinadas práticas são pecaminosas, então o único jeito é tentar reescrever. E mais, se você afirmar os princípios bíblicos, você vai ser taxado como alguém que tem discurso de ódio. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, vamos enfrentar o espírito de nossa época. Eu sei que aqui tem psicólogo, eu sei que aqui deve ter terapeuta familiar, não sei se tem sociólogo. Eu só sei que há umas propostas bem interessantes que ajudam muito. A psicologia ajuda demais. Eu sou uma das pessoas e um dos pastores que mais encaminham pessoas para psicólogos, quando eu sei que há essa necessidade. Ana Paula aqui já atendeu algumas crianças da nossa igreja, as órfãs. A gente encaminha porque a gente sabe essa importância. A gente sabe que o terapeuta familiar é alguém interessante e importante. Mas deixa eu lhe dizer, se eu quero guiar e conduzir a minha família, eu preciso guiar e conduzir pelos valores eternos, inegociáveis da palavra de Deus. Jesus disse: olha, vocês não leram?
que o Criador desde o princípio criou homem e mulher. O casamento é heterogâmico. Ele criou homem e mulher e disse: o homem deixa pai e mãe e se une às suas 10 mulheres. É isso? Não. O homem deixa pai e mãe e se une à sua. Então o casamento é monogâmico. Essa coisa da diversidade, uma aqui, uma ali, outra em tal cidade, outra em tal lugar, não faz parte dos princípios originais do Criador. O casamento é monogâmico. Ele disse: olha, esses dois que deixaram pai e mãe, que se uniram, eles confrontam a própria matemática, porque a matemática diz que 1 mais 1 é 2, mas Deus está dizendo que no casamento 1 mais 1 é 1. Então o casamento, além de ser heterogâmico, ele é monossomático, 2, um só corpo. E ele vai dizer: olha, e o que Deus uniu, não separe o homem. Então essa é a reafirmação que Jesus fez dos princípios. Paulo reafirmou: homem, por favor, cumpra o seu papel. Qual é o meu papel, pastor? Eu esqueci esse negócio. Eu vou ajudar você a lembrar: liderança amorosa. Não uma liderança déspota, não uma liderança tirana, mas uma liderança amorosa, tendo como referência a liderança de Cristo sobre a sua igreja. Isso é o que Paulo ensina. Mulheres, pelo amor de Deus, pare de levantar bandeiras. Pedro disse que as mulheres cristãs precisam aprender não com o movimento feminista, precisam aprender não com as mulheres empoderadas da sociedade, mas elas devem aprender com as mulheres santas do passado, que elas ganhavam os seus maridos, que elas reconheciam a autoridade dos seus maridos. Nunca se esqueça, ser submissa ao marido não é ser inferior ao marido, é um papel estabelecido por Deus. Cumpra o seu papel. Filhos, por favor, pare com essa história de a sociedade patriarcalista é opressora, é não sei o quê. Para! O teu pai e a tua mãe que impõe limites a você, ele não está te oprimindo, ele está te protegendo, ele está te amando, ele está cuidando de você, ele quer o seu bem. Não caia nessa história. Olhe para o seu pai e para a sua mãe como alguém que tem autoridade sobre você, e essa autoridade foi estabelecida pelo Criador. Não pegue o fluxo dessa sociedade que simplesmente meio que acabou. E pais, por favor, cumpra a sua missão. Pastor, estou cumprindo. Inclusive eu quero dizer para o senhor que amanhã é segunda, já estou me organizando, trabalhar para botar o feijão dentro de casa, botar a roupa ali para ele vestir. Você quer mais o quê? Ama o seu filho, abrace seu filho, ensine a palavra de Deus para o seu filho, cumpra o seu papel. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Pastor, podemos orar? Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você, porque, irmãos, nós estamos nesse mesmo barco. Eu sou casado, tenho esposa, tenho 2 filhos, e eu estou falando também como alguém que enfrenta todos esses desafios que eu coloquei aqui para vocês. E todos os dias nós precisamos lidar com esses desafios. Mas eu queria que você entendesse: não vamos lidar com isso de acordo com aquilo que achamos que é o melhor, mas lidar com tudo isso de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. É assim que nós vamos enfrentar o espírito de nossa época, e é assim que nós vamos constituir famílias harmônicas, estruturadas e que promovem a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, converse com o Senhor nesta noite. Pai, obrigado por esse momento.
Eu sempre acredito, Senhor, que Tu reservas momentos especiais para falar com o Teu povo. Sempre foi assim. O Senhor sempre, ao longo da história de Israel e da história da igreja, o Senhor falou ao Teu povo através de homens usados por Ti, como expressão do Teu amor e como expressão de que o Senhor sabe o que é o melhor para o Teu povo. Tu sabes o desafio ou os desafios que nós temos enfrentado nessa sociedade. Cada pai aqui, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, meu Deus, nós estamos enfrentando todos os dias desafios, porque o espírito de nossa época tem tentado banalizar a relação familiar. Mas nós estamos aqui nesta noite te pedindo, nos dê a Tua graça. Senhor, nos dê a Tua capacidade, nos dê a Tua sabedoria, nos conceda a força que vem do Senhor, para que nós possamos enfrentar o espírito de nossa época, não com a nossa força, não com as nossas habilidades, não com a nossa capacidade pessoal, mas com armas de natureza espiritual, que é a palavra e a oração. Abençoe, Pai, cada família aqui representada e nos conceda a graça de termos famílias abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus eternamente em nós há de inspirar a alegria de exaltar, desejo de adorar a Deus, somente a Deus.
esquece hora agora. Olhe para o Senhor. Você ouviu falar do Espírito de uma época e o que ela tem feito. Talvez você aqui tenha sido confrontado pela primeira vez e se pegou vivendo segundo o Espírito da época. Mas o Espírito Santo está dizendo a você: somente Deus vai preencher aquilo que o Espírito da época não consegue. Somente Deus, seus princípios, mandamentos, valores, somente Deus, por meio de Jesus, na cruz do Calvário, vai te dar aquilo que essa época não consegue te dar. Somente Deus te fará ser uma pessoa de acordo com a vontade dele completa. Somente Deus fará da sua família o que ela foi chamada para ser. E se você reconhece, diante do que você já tem vivido, que somente Deus, e você quer entregar a sua vida e dizer para Ele: somente Deus, somente o Senhor na minha vida, eu reconheço, e eu quero somente o Senhor na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar. Pedir para o pastor Paulo estar aqui para fazer uma oração. Saia do seu lugar e venha e se coloque diante do Senhor. Eu vou pedir para Ele orar por você. Enquanto a gente canta a parte de Janaína da canção, você vai, se foi tocado, você deseja isso, reconhece que precisa disso. Talvez para sua família, você tem percebido que a sua família não tem andado, você deseja isso. Saia do seu lugar, a gente vai estar orando por você especificamente. Vamos ficar de pé nesse instante, mais uma vez, para facilitar a movimentação. Se alguém deseja vir, venha. Pastor, fica aqui na frente à rampa aqui, e a gente vai estar orando juntos em relação a isso. Canta a tua parte, Janine. Toca para fazer, mas cabe a você responder. É a oportunidade que Ele dá a você. Em nós há de inspirar a alegria de adorar. Alguém que deseja, venha. Tem uma pessoa vindo. Mais alguém, venha. A Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono. Há mais alguém, venha. Do universo. Aqui, alguém entregando a vida a Cristo. Há mais alguém? A voz da criação se erga para dar louvor. Somente a Deus, somente. No tempo da canção, se há mais alguém que deseja, venha. Domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Vamos orar. Como é teu nome? Jéssica. Você é muito amada pelo Senhor, muito especial. Queria que você levasse isso no seu coração, quanto você é amada por Ele. Talvez você não tenha pensado ou refletido tanto, mas volte para casa hoje sabendo disso. O amor dele por você é incondicional, é extraordinário. Pai, estamos aqui para bendizer o teu nome pela vida de Jéssica. Meu Senhor,
como ela é amada por ti, como ela é tão especial para o Senhor. O Senhor entregou a vida, o Senhor entregou a vida por ela. O Senhor derramou o teu sangue na cruz para purificar, para lavar, para perdoar, para abraçar, para receber esta vida, ó Deus, como alguém tão amada e tão especial para ti. Eu quero abençoar a vida dela, pedir que nesta noite o Senhor derrame uma graça toda especial sobre ela. Meu Deus, que ela tenha a força que vem do alto, que vem do teu Espírito Santo, ó Deus, que vai conduzi-la ao longo de toda a jornada, e que diante dos desafios a graça do Senhor se renove sobre ela, e que jamais ela olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe firmemente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus. Amém e amém. Quem quer se juntar à festa do céu, aplauda ao Senhor. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação somos nós. e a voz da criação se erga para